Graça e paz a todos. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, aqui Jesus está falando que o Pai vai dar a Jesus algumas ovelhas. Ovelhas essas que foram predestinadas a ir a Jesus no tempo determinado. Nós, cristãos, nós semeamos, mas Deus quem faz colher. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Por isso que nós pregamos a toda criatura. Mas é Deus quem vai fazer essas ovelhas irem até Jesus. Aí vocês podem dizer assim, mas como é que Deus vai fazer essas ovelhas irem até Jesus, se todo mundo nasce pecador? Elas estão fadadas a obedecer ao príncipe desse mundo, que é Satanás. Elas estão prisioneiras na carne. Elas têm o livre-arbítrio. E por elas estarem prisioneiras pela carne, pelo príncipe desse mundo, elas vão escolher sempre a carne, sempre o pecado. Porque aqui diz, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quer dizer, aqui está dizendo que elas vão até Jesus. O Pai dá, mas elas vão até Jesus. Então o que o Pai faz com essas ovelhas para elas escolherem ir até Jesus? Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, Deus cria meios para que o banido não permaneça afastado deles. É assim que Deus faz. Deus vai criar meios para que esse banido, que foi afastado dele devido ao pecado original, não permaneça afastado dele. Quem é esse banido? As ovelhas que o Pai dera a Jesus. As eleitas. Nós não sabemos quem são as eleitas. Por isso que nós pregamos o Evangelho a toda criatura. E por isso não existe esse negócio de perder a salvação. Nós podemos ir agora para o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Diz o seguinte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou por o seu próprio caminho. Quer dizer, nos desviamos. O que Deus faz, né? Cada um voltou para o seu próprio caminho. Tem umas ovelhas que têm suas próprias concupiscências. Umas são adúlteras, outras são glutões, idolatram cônjuges, idolatram pastores, padres, imagens. Existe cada um com as suas próprias concupiscências. Tá? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem é esse ele? É o Senhor Jesus. Ele vai pagar pelos nossos pecados, pelos adúlteros, pelos promíscuos, pelos que praticam a homossexualidade, pelos glutões, pelos maldizentes. Jesus vai pagar pelo pecado de cada um de nós. E nós podemos ir agora para o livro de João, para terminar. Capítulo 10, versículo do 1 ao 5. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. A porta é quem? É o Senhor Jesus. Não há outro caminho. Não é Paulo, nem Apolo, nem Maria, nem o santo José, nem o padre, nem o pastor, nem a igreja presbiteriana, nem a igreja batista, nem a igreja adventista do sétimo dia, nem a igreja católica, nem a Umbanda. Não. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é esse que entra pela porta? Que é o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro pastor. O porteiro abre a porta e as ovelhas, as eleitas, as que foram banidas devido ao pecado original, mas as eleitas de Deus, que vão seguir Jesus, tá? O porteiro abre essa porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele, Senhor Jesus, chama suas ovelhas pelo nome e os leva para fora, e as leva para fora. Por que pelo nome? Porque são as ovelhas que o Pai deu a Jesus.
Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, vamos ter liberdade. Não estão mais presa em lei, Vocês estão entendendo, meus amados? Elas têm liberdade em Cristo, porque o Espírito Santo habita nelas. Por isso agora que elas podem ser soltas, porque elas vão seguir o Senhor Jesus, porque conhecem a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Não é a voz do padre, do pastor, aqui das igrejas denominacionais. Não é a voz temos que ser felizes nesse mundo. Não, nada disso. É a voz do Senhor Jesus. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Então, como é que é uma voz de um estranho? Lembra lá que a gente não vai ter mais, a gente vai seguir Jesus com leveza, vai sentir que os seus mandamentos não são pesados, porque nós temos o Espírito Santo. Tá? Aí ele termina falando assim, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele. Então a pessoa está na igreja católica, adorando imagens, está numa igreja presbiteriana, igreja batista, seja o que for, igreja protestante. Estão lá. O teólogo lá diz que você pode se divorciar e casar com outro. Aqueles que são do Senhor, vai chegar um determinado tempo, vai entender, vai conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E o que vai fazer? Esses que frequentavam uma católica não vão frequentar mais. Esses que frequentavam uma igreja protestante que pregava heresias não vão frequentar mais. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 5. Que tinha lá no meio deles uma pessoa que se dizia ser cristã, mas estava dormindo com a mulher do pai dele. Falou para o quê? Expulsar esse homem do meio de vocês, para que toda massa não seja levedada. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.